Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma aulinha de geografia. Agora nós vamos estudar geografia. Corre lá, pega seu livro de geografia, tá? O da tia já tá aqui pertinho dela. Não esquece lá, tá bom? Abram lá na página 39. Nós vamos aprender hoje a relação entre os rios e os seres humanos tá? Qual que é a relação entre o rio e o ser humano? O rio, ele tem muita importância pra gente, viu, pessoal? Daqui a pouquinho nós vamos ficar sabendo sobre o nosso assunto, tá? Para nós começarmos a nossa aula de hoje, nós vamos primeiramente ler o nosso versículo. Se obedecemos ao Senhor, tudo correrá bem. Jeremias 42, 6. Ok? Então, vamos lá? Vamos lá. Na aula de geografia. E nós vamos saber agora a relação entre os rios e os seres humanos. Vamos lá? Vamos lá. A relação entre os rios e os seres humanos. Deixa eu te abrir mais e afastar um pouquinho para eu ler juntamente com você, tá? Então, vamos lá. Os rios têm grande importância para os seres humanos, porque fornecem água necessária para a vida, entre outras coisas. A água dos rios é utilizada no preparo de alimentos, na manutenção da higiene pessoal, né? Que a gente tem que tomar banho todos os dias, na limpeza da nossa casa. Os rios também são bastante aproveitados para navegação, transportes de cargas e de pessoas. E para irrigação, melhorando a terra das plantações, viu? A utilidade que o rio tem. Mas para isso acontecer, o rio ele não pode estar poluído, né? Nós vamos ver isso mais na frente um pouquinho, tá bom? Além disso, muitos rios em geral, os de planalto atravessam terrenos acidentados dão origem às quedas d'água, como cascatas, cachoeiras. A força das águas é aproveitada para a produção de energia elétrica, nas chamadas usinas hidrelétricas, que geram essa energia por meio de turbinas acionadas por uma corrente de água e distribui para as casas e indústria de comércio, ruas e fazendas, viu, gente? Deixa eu ver aqui, então vamos lá. Pois é, pessoal, como eu expliquei para vocês, isso aqui é como se fosse uma usina elétrica. Para a usina elétrica ela funcionar, eles criam tipo uma barragem, né? Uma barragem bastante grande e armazenam bastante água. Então, aquela queda de água, aquela força que ela jorra, vai gerar energia. É essa energia que chega às nossas casas, onde nós temos a luz que nos ilumina, não é? Para poder ligar a nossa TV, carregar nossos celulares, computador, nossa geladeira, tudo que a gente precisa é através das águas que o rio nos fornece, que nos ajudam a gente ter a energia, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Agora nós vamos ver os rios pelos quais é possível navegar, são chamados de navegantes. Está na página 40. Vamos na página 40 entender um pouquinho sobre isso? Olha só o que fala. É possível atravessar os rios utilizando pontes ou navegando por seus cursos. Como eu falei para vocês antes, em muitos lugares, em muitas cidades ainda, existem para a gente poder ir de um lugar para o outro, a gente tem que atravessar o rio, porque ainda não tem ponte para a gente poder atravessar. Lá em Manaus, onde eu moro, tem muitas cidades que são bastante longe e não tem ainda como chegar pela estrada. As pessoas só chegam lá através de barco. Aí elas pegam o barco no porto, né, que chama-se o Porto de Manaus, e de lá eles vão até essa outra cidade. Tem várias, né? Então, às vezes, eles passam 3 dias viajando de barco, até mais, viu? Até mais. No caso, aqui em Goiânia, para você ir para Porto Velho ou para Belém, você pode pegar um ônibus, né? Você vai na estrada e vai para Belém ou Porto Velho. Mas só que quando chega em Porto Velho, para você ir para outra cidade, lá no caso de Manaus, Amazonas, para você ir para Roraima, outro lugar, outra cidade mais longe, lá pro norte, aí você tem que pegar o rio mesmo. Você vai viajando pelo rio. A viagem dura mais ou menos 6 a 7 dias.
subindo no rio para poder chegar nessa outra cidade. Vocês viram como é longo? E não tem outro meio, gente. Ainda não tem outro meio para você viajar. Então, tem o barco. Eles estão fazendo a Transamazônica, né? Não sei se já chegou por aqui não, mas nós esperamos que logo chegue. Se chegar, vai ficar bem mais fácil para as pessoas poderem se locomover para essa cidade. Quem não gostar de barco, né? Porque já pensou viajar 7 dias num barco é muito ruim, né? Então vamos lá. Em geral, os rios de planície são considerados navegáveis, pois não apresentam corredeiras ou quedas d'água, elementos que dificultam a navegação. Alguns rios apresentam baixa profundidade, fator que dificulta o deslocamento dos meios de transporte fluviais. Aí tá, olha, os rios pelos quais é possível navegar são chamados de navegáveis. Então, os rios que são possíveis navegar são chamados de navegáveis e são utilizados para o transporte de pessoas e cargas, tá? Aí, os meios de transporte que se locomovem pelos rios são chamados de fluviais. Todos os meios de transporte são chamados de fluviais, que são aqueles barcos, né, balsas, navios que andam dentro d'água. Então, eles são chamados de fluviais, tá? Quem pilota meio de transporte fluviais precisa se localizar ao longo do curso do rio. Para isso, adota um ponto de referência, ou seja, algo que indique o local onde o transporte está, viu? Esses comandantes, eles são bem preparados para esse tipo de serviço, mesmo porque mais na frente nós vamos entender um pouquinho quando o rio seca, quando o rio enche, porque quando o rio seca é bem perigoso deles viajarem, né? Pode acontecer acidente, né? A água desce muito, então tem que ter muito cuidado. Vamos lá? Rio sem poluição vezes rio com poluição. Gente, o que é melhor? Um rio poluído ou um rio que não é poluído? Lógico que é um rio que não é poluído, onde as águas são limpas, né? Porque a água limpa, ela vai trazer saúde. E a poluída não tem nem como banhar, não tem como não usar para fazer comida, não tem nada. E nós temos muitos rios aqui no Brasil que são poluídos. Aqui em Goiânia também nós temos, tá? Olha, rios sem poluição, eles são. Um rio sem poluição é aquele que apresenta águas limpas e cristalinas, nos quais os peixes e as plantas crescem naturalmente. Se a água serve para o consumo para navegar, para regar plantações, para o lazer, entre outras coisas, tá? Olha aqui, tá nessa página aqui, tá? Vou ler aqui com você agora. E os rios poluídos? O que o rio poluído pode oferecer pra gente? Nada, né? A poluição dos rios ocorre pela introdução de materiais químicos, físicos e biológicos, interferem na qualidade de água e afetam o organismo dos seres vivos que neles habitam. Esses materiais vão desde simples saquinhos de papel até os mais perigosos poluentes tóxicos como os pesticidas, metais pesados, mercúrio como chumbo e detergente. Que esses produtos aqui, gente, são usados pelas indústrias, tá? Muitas das vezes as indústrias elas são muito multadas por causa disso, porque em vez de elas ter um lugar para jogar esse tipo de produto químico, eles jogam direto no rio e não pode, polui e a gente não tem como beber uma água saudável, né? Nem beber, nem banhar, nem nada. Então vamos lá. O crescimento das cidades e suas respectivas populações aumentou os problemas relacionados à poluição dos rios, porque o tratamento do esgoto e de fossas não conseguiu acompanhar o ritmo do crescimento urbano. Mesmo que nós temos, né, a rede de esgoto, mas a gente tem que passar por um processo muito, 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 muito grande para poder fazer a limpeza, né? Porque vocês sabem, toda a água que sai para o esgoto, ela ela volta pro rio, mas aí ela vai ficar tudo limpinha, tá? Ela passa por um processo e vai voltar limpinha, assim como vai também, se a gente pudesse ter pudesse, não tivesse essa pandemia, né? Algumas vezes já na escola, já foram lá na Saneago conhecer como que era feito. Então, gente, a água que vem do rio, ela passa por um processo muito grande para chegar até a gente com uma água limpa e saudável para a gente poder beber, tomar banho e fazer comida. Se não fosse assim, ficava meio difícil, né? Então vamos lá.
Jogar lixo nos rios é uma das formas de poluição mais comuns. Produtos químicos e sujeira dos esgotos são jogados diretamente nos rios, tá? E afetam os lençóis de água que formam as nascentes. O excesso de sujeira funciona como um escudo para a luz do sol, afetando o leito dos rios e seu ciclo biológico, ou seja, as plantas e os animais que nele vivem passam a sofrer as consequências da poluição. E aqui embaixo tem para que um rio seja saudável, nem lixo nem esgoto deve ser lançado diretamente nele. Mas é meio difícil, né? Bem difícil. Então vamos lá para nossa próxima leitura. Vamos lá? As consequências da poluição do rio. O que pode trazer para gente? Olha, o nitrogênio e o fósforo são elementos essenciais para a vida aquática, mas o excesso deles provocado pela poluição pode causar um crescimento acelerado na navegação aquática. Com isso, sobra menos oxigênio na água, que pode até mesmo matar os peixes que vivem no fundo do mar. Se vocês olharem aqui, ó, no fundo de um rio, né? Se vocês estão vendo aqui essa imagem aqui embaixo, se vocês olharem no livro de vocês, que é bem maior, porque o meu, as imagens são bem menores, tá? Vocês vão observar que são vários peixinhos mortos. Por quê, gente? Porque o homem poluiu, jogou coisa de excesso demais na água e os bichos não sobrevivem, morrem mesmo. Olha, na exploração mineral dos rios da Amazônia, por exemplo, usa-se o mercúrio para separar o ouro de outros materiais. O mercúrio, depois de usado, é lançado diretamente nos rios, matando grande quantidade de peixes e de plantas. Olha, gente, que horrível, né? Com isso, nem os seres vivos dos rios podem sobreviver, nem o ser humano pode utilizar a água para beber, tomar banho ou regar as plantações, como eu falei para vocês, né? A poluição química das indústrias que lançam diversos produtos químicos diretamente nos rios sem qualquer processo de filtragem também é bastante danosa ao ambiente fluvial e, consequentemente, os seres vivos interferindo em sua composição. Por isso, olha só, o que deve se fazer? Não jogue lixo nas águas do rio. Não canalize esgoto diretamente para os rios. Não desperdiciar água em casa ou em qualquer outro lugar. A gente não pode desperdiçar água. Observe se alguma indústria está poluindo algum rio e avise as autoridades sobre a ocorrência. Muitas vezes a gente desperdiça água. Aqui em casa a gente tem uma regra: banho é rápido, não pode ser banho demorado, mesmo porque não tem nem porquê, né? Tem gente que vai pro chuveiro, gosta de ficar lá cantando, dançando, pensando na vida, fica 10, 15 minutos pra quê, gente? Essa água que é um desperdício total de água. Tem muitas maneiras que nós podemos fazer para não desperdiçar água, né? Fora essas dicas que estão dando aqui, que são muito importantes para nós podermos ter rios saudáveis, né? Então, vamos lá agora para nossas atividades, tá bom? Rapidinho. Esse aqui, gente, ó, são as usinas. Olha, usinas hidrelétricas, a força das águas é aproveitada para a produção de energia elétrica, lá como nós vimos lá na frente, ó. Como é que acontece, ó? Dessa forma aí, tá? Chaminé do equilíbrio, e tem todo o processo para a gente poder ter energia na nossa casa, ok? Então, vamos lá para nossas atividades. Primeiro, atividade. Leia o texto abaixo e vamos depois responder as questões, tá? Os rios têm grande utilidade para o lazer, servem para a navegação, por permitir o transporte de pessoas e mercadorias. São utilizados para a produção de energia elétrica. São fonte de alimento para a variedade de peixe existente. Fornecem água aos seres humanos para aliviar a sede, irrigar a planta, entre outras funções. Ele tem várias. Agora responda. Você já esteve próximo de um rio? E aí, pessoal, já teve? Córrego, porque aqui tem muito córrego que eu sei. Tem muita cidadezinha aqui que tem córrego. Então, você já esteve próximo de um rio? De qual utilidade do rio você costuma se beneficiar em seu dia a dia? Nós costumamos
beneficiar na água que bebemos, na água que tomamos banho, né? Porque é uma água limpa, nós sabemos, para regar uma planta, porque ela tá pura, né? Tem muitas utilidades, para lavar um carro, lavar uma varanda, lavar roupa, tem muitas, né? Então, de qual utilidade do rio você costuma se beneficiar em seu dia a dia? Tem várias. Vamos lá. 2. Complete as frases abaixo, depois preencha a cruzadinha com as palavras utilizadas. Vamos lá. As águas 2 é necessário para o funcionamento de uma usina hidrelétrica. Letra A. Cadê a letra A? Já tem um R aí bem facinho, né, gente? Letra B. A passa por várias mudanças quando a usina é construída. A o quê, gente? Cadê a letra B? A o quê? Aí você vai procurar a palavrinha que tá lá no texto onde nós lemos agora, tá? C. As águas precisam movimentar para gerar energia. As águas de onde? Letra C. Cadê? Da onde? Aí vocês vão procurar lá no texto, tá bom? E colocar aí. Essa letra C é lá da usina, tá bom? Que eu acabei de mostrar para você. A força da água gera... O que gera, pessoal? Eu acabei de falar, tá? Que a gente usa todo dia na nossa casa, tá bom? Sem ela fica meio complicado, né? Letra D. Letra E. Para as usinas funcionarem, é preciso construir uma... Ó, eu acabei de falar, né? Para as usinas funcionarem, é preciso construir uma... O quê, gente? Letra D. Aí vocês procuram lá no texto, tá bom? Que vocês vão achar. Então, vamos para outra página, para a gente encerrar nossa aula de hoje. Vamos lá. 3, bem facinho. Procure no caça-palavras abaixo as palavras que completam. Vamos lá. Eu vou ficar aqui, mas eu vou olhando para a atividade de vocês aqui, tá? Procure caça-palavras abaixo as palavras que completam as frases a seguir. Então, vamos lá. Você primeiro tem que... Olha, bem que tem... Eu já até achei uma bem aqui pertinho, ó. Deixa eu ver aqui. Bem facinho. Eu já achei fluvial, transporte. Achei transporte fluvial. Que mais? Vamos ver se eu acho mais uma para dar dica para vocês. Só essas duas aqui, porque tá meio difícil aqui, mas a gente acha rapidinho. Eu gosto muito de palavras cruzadas. Aí, para você responder aqui, você precisa achar as palavras lá, tá? Ó, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 palavras que vocês têm que procurar. Existem rios que são utilizados para o de carga de pessoas. Lá naquele texto no comecinho tem, tá? Os meios de transporte que utilizam as águas dos rios são classificados como... Lembram que eu li para vocês lá? Como que se classificam, né? Como que se chama? Os rios que a gente utiliza os barcos, as canoas, né? As balsas, como é que eles chamam? Alguns exemplos de embarcações fluviais são... eu acabei de falar, né? Esses exemplos agorinha. Para navegação é necessário que o quê? A e o de água do rio sejam adequados ao... Então, essa letra D eu vou dar para vocês, tá? Então, prestem muita atenção. Vai ficar assim, ó. Para navegação, é necessário que a profundidade, a largura e o volume de água do rio sejam adequadas ao tráfego, tá? Então, já dei a resposta, é só escrever aí no livro de vocês. E a número 4, para finalizar, responda a pergunta abaixo. Qual é a importância do rio em nossa vida? Qual que é a importância, gente? Eles são importantes para todos nós, seres vivos, pois usamos água para beber, tomar banho, fazer limpeza, irrigar as plantações, etc. Tem muitas e muitas e muitas utilidades, né? A importância dele é muito importante para nossas vidas, né? Então, eles podem nos facilitar para muitas coisas. Aí eu falei algumas aqui, vocês podem colocar também aí no exercício de vocês, tá bom? Pessoal, eu espero que eu tenha contribuído com vocês nessa aula de geografia de hoje.
para vocês entenderem bem melhor como que o rio é importante, né? Todo tipo de rio, né? Porque tem vários tipos. E eu sei que vocês vão responder direitinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só vocês me procurarem que a tia vai estar aqui para ajudar vocês, tá bom? Então, gente, até mais. Até a próxima aula. Fiquem com Deus, tá bom? Papai do céu protegendo vocês de todo mal, tá? Um grande beijo no coração de vocês. Tchau.